A garçonete foi demitida por ajudar um idoso sem teto. Ela foi humilhada, desprezada, tudo porque alimentou um homem faminto. No dia seguinte, alguém bateu à sua porta. E o que ela não imaginava é quem aquele homem era, e que a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. O som dos talheres, o perfume da comida e as vozes se misturavam em um ritmo caótico e constante. O La Terrasse vivia lotado nas tardes de sexta-feira. Mesas cheias, garçons apressados, clientes exigentes e um gerente sempre de olhar severo. No meio de tudo estava Camila, 25 anos, sorriso doce e uniforme gasto, equilibrando bandejas como quem carrega o mundo nas mãos. Ela trabalhava ali há quase 2 anos. Era gentil, paciente e educada, e mesmo cansada, nunca deixava de sorrir para cada cliente, por mais arrogante que fosse. Mas naquela tarde abafada, algo diferente estava prestes a acontecer. O relógio do salão marcava 17h45 quando a porta de vidro se abriu, e o sino sobre ela tilintou suavemente. De repente, o burburinho pareceu diminuir. As conversas cessaram por alguns segundos. Um homem idoso, de roupas sujas e cabelo desgrenhado, entrou com passos lentos. Carregava um casaco surrado, um olhar cansado e as mãos trêmulas segurando um chapéu velho. Os clientes começaram a se entreolhar. Uma mulher na mesa do canto sussurrou algo para o marido. O garçom que servia o vinho torceu o nariz. E o gerente do balcão ergueu o olhar com impaciência. "Alguém pode tirar esse homem daqui?" murmurou baixo, mas firme. Ninguém se moveu. O velho olhava em volta, confuso, tentando entender por que todos o observavam como se ele não pertencesse àquele lugar. Camila, que recolhia pratos no canto, foi a única que se aproximou. "Boa tarde, senhor", disse com delicadeza. "Está tudo bem?" Ele demorou a responder. "Eu só queria comer alguma coisa, um prato simples, qualquer um." A garçonete olhou discretamente para o gerente, que agora a observava de braços cruzados, com um olhar que dizia, "Não se meta nisso." Mas ela ignorou. "O senhor pode se sentar aqui nessa mesa do canto?" disse, com um sorriso leve. "Quer água?" O homem hesitou, olhando para o chão. "Eu não tenho dinheiro. Só queria algo para acalmar o estômago." Camila abaixou o tom. "Fique tranquilo, eu resolvo." Ela o ajudou a sentar. As mesas próximas começaram a cochichar. "Que absurdo!" murmurou uma mulher bem vestida. "Vão deixar esse homem comer aqui?" Outro cliente riu. "Aposto que veio pedir esmola." Camila fingiu não ouvir. Foi até o balcão, pegou um prato e serviu arroz, feijão e um pedaço de carne. Colocou um copo d'água ao lado e voltou à mesa com passos firmes, mesmo sentindo os olhares sobre si. Quando pousou o prato diante dele, o idoso a encarou com olhos marejados. "Ninguém faz isso por mim há muito tempo", disse com voz embargada. "Você tem um bom coração, menina." Ela apenas sorriu. "Todo mundo merece respeito, senhor." Ele começou a comer devagar, com as mãos tremendo, saboreando cada garfada como se fosse a primeira refeição em dias. Camila observou em silêncio, com um nó na garganta. Era só um prato simples, mas naquele instante parecia o gesto mais importante do mundo. Do outro lado do salão, o gerente andava de um lado para o outro, inquieto. Um dos garçons se aproximou. "Chefe, a Camila serviu o velho mesmo." "Eu vi", respondeu o gerente cerrando os dentes. "Ela que me aguarde." Enquanto isso, o idoso olhou para Camila e disse algo inesperado. "Você tem o olhar dela, igualzinho." Camila franziu o senho. "De quem, senhor?" "Da minha esposa", respondeu ele, com um sorriso fraco. "Ela também me olhava assim com ternura, antes de eu me perder de tudo." Camila não entendeu completamente, mas sentiu um arrepio estranho. "O senhor mora por aqui?" "Morava", respondeu ele confuso.
Acho que sim, tinha uma casa, uma família, mas o tempo me roubou o endereço. Ela tentou confortá-lo com o olhar. Por um instante, o barulho do restaurante pareceu sumir, e só havia aquele velho homem com o rosto cansado e uma gentileza silenciosa entre os dois. Mas o encanto durou pouco. "Camila!" gritou o gerente com a voz cortando o ar. "Pode vir até a cozinha agora?" O salão se silenciou. Camila sentiu o coração disparar. Olhou para o idoso, que a observava com o garfo suspenso no ar sem entender. Ela esboçou um sorriso breve. "Termina de comer, tá bem? Eu já volto." O velho apenas assentiu preocupado. Ela caminhou lentamente até a porta da cozinha. Cada passo parecia ecoar no chão de porcelanato. Sabia o que a esperava, sabia o tom da bronca, sabia que mais uma vez seria tratada como alguém que não devia ter coração. Mas ainda assim, não se arrependeu. Antes de desaparecer atrás da porta, olhou uma última vez para o idoso. Ele sorriu, com os olhos cheios d'água, e naquele instante, sem saber, ele selava o início de algo que mudaria a vida dela para sempre. O barulho da porta batendo atrás de Camila foi como o som de um veredito. O ar dentro da cozinha era pesado, abafado, cheirando a óleo quente e raiva contida. O gerente estava de costas, apoiado no balcão de aço, o rosto já vermelho, suando mais de irritação do que de calor. "Eu juro por Deus, Camila, você me tira do sério." Começou sem virar. A voz dele era grossa, controlada, o tipo de calma que precede o grito. Ela permaneceu de pé, com as mãos cruzadas na frente do avental, tentando manter a respiração firme. "Eu só quis ajudar, senhor." O homem estava faminto. O gerente se virou bruscamente, os olhos faiscando. "Ajudar? Desde quando isso aqui é um centro de caridade?" Ele apontou para a porta do salão. "Você viu quem está sentado lá fora? Um andarilho, um traste sujo que entrou no meu restaurante e sentou na minha mesa." Camila recuou meio passo, mas não desviou o olhar. "Ele pediu comida, não dinheiro. E você deu." O gerente bateu a mão no balcão. "Deu um prato do cardápio sem autorização." "Eu pago, senhor," disse baixando a cabeça. "Desconte do meu salário." A risada dele foi seca. "Você acha que é sobre dinheiro? É sobre imagem, garota," gritou. "Gente como ele espanta os clientes. Você sabe quanto vale uma mesa ocupada por alguém assim?" O cozinheiro do outro lado do balcão fingia cortar legumes, mas o olhar curioso denunciava que ouvia tudo. Duas garçonetes pararam perto da pia, trocando olhares nervosos. Ninguém dizia nada, ninguém se atrevia a defendê-la. Camila engoliu em seco. "Com todo respeito, senhor, eu só fiz o que qualquer pessoa faria." "Ah, é?" interrompeu com sarcasmo. "Então talvez você devesse abrir um abrigo, porque aqui você não trabalha mais." As palavras caíram como um soco. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. O único som era o chiado da frigideira esquecida no fogo. Camila respirou fundo. "Está me demitindo?" perguntou, tentando manter a voz firme. "É claro que estou," respondeu exasperado. "E se quiser, pode sair agora mesmo. Pega suas coisas, entrega o uniforme e dá-o fora daqui." Uma das garçonetes, Lídia, tentou intervir em voz baixa. "Senhor, não precisa disso." "Cala a boca, Lídia," cortou ele sem nem olhar. "Isso é para servir de exemplo. Aqui ninguém desobedece minhas ordens." Camila ficou parada, imóvel. Não chorou, mas o que doía não era a demissão. Era a humilhação, o tom de desprezo, o olhar de quem a via como um nada. Ela se virou, caminhou até o armário de vestiário e tirou o avental. As mãos tremiam, mas ela se recusava a deixar que a voz falhasse. Dobrou o tecido com cuidado, como quem se despede de algo importante, e o colocou sobre o balcão. "Obrigada pela oportunidade, senhor," disse, olhando-o nos olhos. "Mas espero, sinceramente, que um dia o senhor aprenda a diferença entre disciplina e desumanidade."
O gerente ficou sem reação por um instante. O cozinheiro parou de fingir que cortava legumes. Ninguém ousou se mover. Camila respirou fundo, ajeitou a mochila no ombro e saiu pela porta dos fundos. Mas assim que atravessou o corredor do salão, os cochichos começaram. Foi demitida, tudo por causa daquele velho, bem feito, quem manda bancar a boazinha. As vozes vinham de todos os lados, cortantes, pequenas, como farpas. Ela manteve a cabeça erguida e o olhar firme. Quando chegou à porta principal, viu o idoso ainda sentado à mesa. O prato já vazio, as mãos cruzadas sobre o colo. Ele a viu se aproximar e tentou se levantar, mas as pernas falharam. "Moça, o que aconteceu?" perguntou com a voz fraca. Camila forçou um sorriso. "Nada que não passe. O senhor comeu bem?" Ele assentiu, hesitante. "Eu escutei gritos. Foi por minha causa?" Ela desviou o olhar. "Não se preocupe com isso. Só estou indo embora mais cedo, só isso." O velho apertou o chapéu nas mãos. "Eu não tenho como te agradecer." Vasculhou o bolso e tirou um pequeno papel amassado. "Toma, guarda isso, por favor." Camila olhou para o bilhete. Era um pedaço de papel rasgado de um caderno com uma caligrafia tremida. Um nome e um endereço. Só isso. "Mas o que é isso?" perguntou confusa. "É o que me sobrou de lembrança", respondeu ele, enigmático. "Se um dia precisar, me procure." Camila franziu a testa, sem entender. "Mas, senhor, o que o senhor quer dizer com isso?" Ele apenas sorriu e murmurou: "Deus abençoe seu coração." E saiu devagar, tropeçando nos próprios passos, desaparecendo pela rua. Camila ficou parada na porta, olhando o vazio. Os colegas continuavam, lá dentro, observando pela vitrine, uns com pena, outros com risadinhas. O gerente fechou as cortinas e sumiu no escritório. Ela guardou o papel no bolso e respirou fundo. O vento frio da noite a fez estremecer. A cidade continuava viva, buzinas, vozes, pressa, mas dentro dela o silêncio era ensurdecedor. Caminhou até o ponto de ônibus com passos lentos, sentindo o cansaço pesar. Cada lembrança do dia voltava como um soco, os olhares, as risadas, a vergonha. Mas no meio disso, algo brilhava. O olhar agradecido do velho. E aquilo, de algum modo, a impedia de desabar. Sentou-se no banco da parada e abriu a bolsa. Dentro, o crachá, o celular antigo e o bilhete amassado. Passou os dedos sobre o nome escrito à mão. Doutor Augusto Leal. O endereço abaixo parecia de um bairro caro, distante da realidade dela. "Doutor", murmurou. Esse homem não pareceu doutor de nada. O ônibus chegou, levantando poeira. Ela guardou o papel, subiu e se encostou na janela. As luzes da cidade passavam depressa, borradas pelos olhos marejados. Camila não sabia que naquele momento o homem que todos riram dentro do restaurante tinha sido um dia alguém que mudara vidas. E que, em menos de 24 horas, ele mudaria a dela também. A noite desceu sobre a cidade com o peso das derrotas que o dia carregava. Camila desceu do ônibus, segurando a bolsa como se o vento pudesse arrancá-la. As ruas estavam quase vazias, o cheiro de chuva misturado ao de comida requentada vindo das janelas. Caminhou devagar até a pensão onde morava. Uma casa antiga dividida em pequenos quartos alugados, com paredes finas e o som constante de televisões alheias. Girou a chave e entrou. O quarto era simples. Uma cama de solteiro, uma cômoda descascada e um ventilador barulhento. Tudo cheirava a sabão e esforço. Largou a bolsa na cama, tirou o tênis e se deixou cair no colchão com um suspiro pesado. Por alguns segundos, ficou em silêncio absoluto, olhando o teto. O dia voltava à mente em flashes. O rosto do gerente gritando, as risadas dos colegas, o olhar assustado do idoso. Sentiu o nó subir na garganta, mas se recusou a chorar.
Não na frente de ninguém, pensou. Mas ali, sozinha, as lágrimas finalmente venceram. Levantou devagar e foi até a pequena pia do quarto. Lavou o rosto, respirou fundo e tentou se recompor. Pegou o celular, o aparelho velho com a tela rachada, e procurou o número salvo como mãe. Alô? A voz do outro lado soou rouca, cansada, mas doce. Oi, mãe. Sou eu. Oi, filha. Como foi o trabalho hoje? Camila hesitou por um instante. Olhou o reflexo cansado no espelho. Foi difícil. Tentou sorrir, mesmo que ninguém visse. Mas tá tudo bem. A mãe tossiu do outro lado. Você comeu direito, menina? Comi sim. Não mente pra mim, Camila. Sua voz entrega. Camila respirou fundo. Eu tô bem, mãe. Foi só um dia ruim. E o aluguel? O dono ligou aqui reclamando do atraso. Eu resolvo, tá bom? Respondeu rápido, tentando esconder a preocupação. Assim que arrumar outro trabalho. Houve um breve silêncio. Outro trabalho? Camila fechou os olhos. Fui demitida hoje. A mãe suspirou do outro lado. Ah, filha, o que aconteceu dessa vez? Eu só tentei ajudar um senhor, mãe. Ele entrou no restaurante, parecia perdido, com fome. Eu servi um prato para ele. E te mandaram embora por isso? Mandaram. Ela riu sem humor. Disse que espantei os clientes. A mãe ficou em silêncio por alguns segundos, até murmurar. Às vezes, o mundo não entende que quem tem pouco ainda é quem mais divide. Camila sentiu o peito apertar. Eu só queria fazer o certo. E fez, filha. A voz da mãe ficou firme. A gente não é medido pelo uniforme que veste, mas pelo coração que carrega. As lágrimas voltaram, discretas. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, minha menina. Amanhã é outro dia. Deus não esquece de quem faz o bem. Camila desligou, sentou-se na cama e ficou olhando para o nada. Um trovão distante ecoou. A chuva começou a cair lá fora, lenta e fria. Ela abriu a bolsa, procurando o crachá antigo para guardar de lembrança. E foi quando sentiu o papel amassado, o bilhete. Pegou-o com cuidado, como se fosse algo frágil demais. A caligrafia tremida ainda estava ali. Doutor Augusto Leal, Rua das Palmeiras, número 211, bairro Jardim Imperial. Camila franziu a testa. O nome soava familiar, mas não sabia de onde. Tirou o celular e digitou o nome no navegador. Demorou alguns segundos até a tela exibir uma notícia antiga com uma foto pequena ao lado. Renomado médico e filantropo Dr. Augusto Leal está desaparecido há 3 meses. Ela arregalou os olhos. A imagem mostrava o mesmo homem que estivera sentado na mesa do restaurante, mais limpo, de terno, mas o mesmo olhar bondoso. Leu o trecho seguinte. Conhecido por seu trabalho humanitário e por fundar a Fundação Leal, que oferece assistência médica gratuita a comunidades carentes. Segundo familiares, o doutor sofre de lapsos de memória devido a uma condição neurológica. Ele desapareceu após sair de casa sem avisar. Camila levou a mão à boca, surpresa. Meu Deus! Largou o celular no colo e pegou o bilhete novamente. O endereço era real. Era mesmo dele. 1 milhão de perguntas explodiram em sua cabeça. Por que ele estava na rua? Como ninguém o reconheceu? Porque justamente ela havia cruzado seu caminho. Olhou em volta, o quarto pequeno, o ventilador barulhento, a goteira insistente, e sentiu algo diferente, uma inquietação que misturava medo e propósito. Aquele homem não era apenas um sem-teto. Ele era alguém que o mundo havia esquecido. Deitou-se, mas não conseguiu dormir. O som da chuva batendo no telhado parecia repetir as palavras dele. Você tem o olhar dela. Igualzinho. Fechou os olhos e viu o rosto cansado, o sorriso grato, a maneira como segurava o chapéu com cuidado. Sentiu algo dentro dela mudar, uma mistura de curiosidade e compaixão que não conseguia ignorar.
Pegou o celular novamente e ampliou a foto da notícia. Na imagem, ele estava ao lado de um homem mais jovem, de terno, que o repórter identificava como Eduardo Leal, seu filho e diretor da fundação. Camila suspirou. Então o senhor tem família? A voz dela ecoou no quarto silencioso. Ela se sentou na beira da cama, com o bilhete nas mãos. Poderia simplesmente ignorar. Era o mais fácil. Mas algo dentro dela dizia que não era coincidência. Quando o relógio marcou 3 da manhã, ela ainda estava acordada, olhando o papel sobre a cômoda. Pegou-o mais uma vez, agora decidida. Amanhã cedo eu vou até esse endereço, murmurou. Nem que seja só para saber se ele está bem. Deitou-se finalmente com a mente cansada e o coração inquieto. Lá fora, a chuva parou. Um vento leve entrou pela janela, como se o mundo, silenciosamente, aprovasse a decisão que ela acabara de tomar. O destino já estava em movimento. E Camila, sem saber, estava prestes a abrir a porta para a reviravolta mais inesperada da sua vida. O sol ainda lutava para atravessar as nuvens quando Camila acordou com o som de batidas na porta. 3 toques firmes, seguidos de silêncio. Ela abriu os olhos devagar, confusa. Ainda era cedo demais para visitas. Talvez o Sr. Manuel, dono da pensão, pedindo o aluguel. Levantou-se sonolenta, amarrou o cabelo e foi até a porta. "Já vou", disse, tentando parecer desperta. Ao girar a maçaneta, parou. Na soleira, havia um homem que destoava completamente do cenário simples da pensão. Terno escuro, sapatos brilhando, cabelo bem penteado. Tinha porte firme e olhar concentrado. Parecia deslocado ali, como se o bairro inteiro tivesse desacelerado para observá-lo. "Camila?", perguntou ele, a voz calma e grave. Ela arregalou os olhos. "Sim, sou eu. Posso entrar por um momento?" "É sobre o Sr. Augusto Leal." O coração dela disparou. O nome ecoou como um trovão. "O senhor o conhece?" O homem assentiu. "Sou Eduardo Leal, filho dele." Camila ficou sem palavras. Por um instante, achou que fosse uma brincadeira, mas o semblante dele era sério demais para isso. "Entre, por favor", disse, abrindo a porta e afastando-se para o lado. Eduardo entrou, observando o pequeno quarto com discrição. As paredes descascadas, a cama simples, a cômoda antiga. Nada denunciava a grandiosidade do gesto que ela tivera no dia anterior. "Meu pai falou de você", disse ele, após um instante de silêncio. Camila piscou, confusa. "Falou de mim?" "Sim", ele a encarou. "Ontem à noite conseguimos localizá-lo. Ele estava desorientado, caminhando por uma avenida próxima à estação. Foi levado de volta ao hospital e, enquanto o examinavam, ele disse apenas uma frase. A moça do restaurante me ajudou. A moça de olhar bom. Camila sentiu o corpo arrepiar. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não, respondeu ele com firmeza. Quase ninguém faria. Ela desviou o olhar, tentando conter a emoção. Eu achei que ele não tivesse família. Eduardo respirou fundo, as mãos cruzadas. Ele tem, mas às vezes, mesmo com família, a solidão encontra brechas. Fez uma pausa. Meu pai tem lapsos de memória. A doença o faz esquecer rostos, lugares, até de mim às vezes. Mas ontem ele lembrou de você. Camila engoliu em seco. Ele está bem? Está melhor hoje. E quer te ver. A frase caiu como um choque suave. Ela ficou paralisada, tentando processar. Me ver? Sim. Disse que precisava te agradecer pessoalmente. Eduardo tirou um cartão do bolso e estendeu para ela. Se você puder, eu mesmo a levo até a nossa casa. Camila olhou o cartão. O nome impresso em letras elegantes. Fundação Leal. Direção Eduardo Leal. O endereço era o mesmo que estava no papel amassado do bilhete. Ela olhou para ele, hesitante. Eu não sei se devo.
Não quero incomodar. Não é incômodo, respondeu com um tom mais gentil. É um pedido do meu pai. E o Bidens baixou o tom quase num sussurro. Acredite, ele não pede muitas coisas hoje em dia. Camila pensou por um momento. O coração dizia sim, mas a mente lembrava de tudo o que tinha passado. Ainda assim, algo naquela história parecia pedir um fechamento. Tá bem, eu vou. Respondeu com um leve aceno. Só preciso trocar de roupa. Minutos depois, Camila surgiu vestindo uma blusa simples e calça jeans, o cabelo preso com cuidado. Eduardo a observou com respeito. Não havia vaidade nela, apenas serenidade. Saíram juntos. O carro estacionado em frente era um sedã preto, discreto, mas imponente. Camila hesitou antes de entrar. Nunca andei num carro assim, confessou, rindo nervosa. Eduardo sorriu. Então hoje será a primeira vez. A viagem foi silenciosa. O barulho do motor se misturava aos pensamentos de Camila, que olhava pela janela, as ruas ficando cada vez mais largas, as calçadas mais limpas, os prédios mais altos. Quando o carro entrou em um bairro nobre, ela se encolheu um pouco no banco. As casas pareciam de outro mundo, jardins impecáveis, muros de vidro, segurança na portaria. Ele mora aqui? Perguntou, impressionada. Sempre morou, respondeu Eduardo. Mas o que mais o fez grande não foi a casa. Foi o que ele fez por gente que ele nem conhecia. O carro parou diante de um portão branco automático. O segurança os cumprimentou com um gesto respeitoso. Camila olhou pela janela e viu um jardim imenso, repleto de flores e uma fonte de pedra no centro. A casa parecia uma pintura. Quando entraram, uma enfermeira veio recebê-los. O senhor já acordou, doutor Eduardo. Está no jardim, como pediu. Camila seguiu os passos deles, o coração acelerado. Ao atravessar as portas de vidro, viu o homem sentado em uma cadeira de madeira, coberto com um casaco de lã. O mesmo olhar, o mesmo semblante tranquilo. Doutor Augusto. Senhor Augusto, murmurou, sem saber o que dizer. Ele ergueu o rosto e, por um instante, os olhos dele brilharam de reconhecimento. Eu sabia que você viria, disse sorrindo. Nunca esqueço um rosto bom. Camila se aproximou emocionada. Eu fiquei preocupada, pois não devia. Ele segurou a mão dela com delicadeza. Ontem você me lembrou que ainda existe gentileza no mundo. Eduardo observava a cena em silêncio, tocado. O pai continuou. Sabe, minha filha, o mundo me ensinou muito, mas ontem eu aprendi de novo o valor das pequenas coisas. Olhou para o filho. Essa moça me tratou como gente, quando todos me viram como peso. Camila sentiu as lágrimas subirem. Eu só vi alguém com fome. E foi o bastante, disse ele. Às vezes, o que salva a gente é alguém que simplesmente vê. O vento soprou leve entre as árvores, levantando folhas secas no jardim. Eduardo se aproximou. Meu pai quer te fazer uma proposta, Camila. Ela olhou surpresa. Proposta? Sim, respondeu Augusto. Quero que trabalhe conosco, na fundação. Não por pena, mas porque pessoas com coração como o seu são raras. Camila arregalou os olhos. Eu? Trabalhar lá? Sim, completou Eduardo sorrindo. O projeto precisa de alguém que entenda o que é dignidade de verdade. Camila tentou falar, mas a voz falhou. Eu não sei o que dizer. Diga só sim, disse o velho médico com um olhar afetuoso. E ela disse, sim. O rosto dele se iluminou. Eduardo sorriu. E ali, naquele jardim cheio de flores e lembranças, a vida de Camila começou a mudar. Não por milagre, mas por merecimento. Enquanto o sol se abria por trás das nuvens, Dr. Augusto encostou a cabeça no encosto da cadeira e fechou os olhos, sereno. Camila olhou para ele e sentiu que aquele encontro não era o fim, era apenas o começo.
O portão da mansão se abriu novamente, mas dessa vez Camila não entrou como visitante. Entrou como parte de algo maior. Uma semana havia se passado desde o dia em que conhecera o Dr. Augusto e seu filho. Agora vestia um crachá simples da Fundação Leal e caminhava entre corredores amplos e claros, ainda tentando se acostumar com o novo mundo em que havia sido acolhida. O som de passos apressados, o cheiro de café fresco, o murmúrio das pessoas sendo atendidas, tudo parecia vivo ali. A fundação funcionava em um anexo da propriedade, um espaço moderno, onde médicos, psicólogos e assistentes sociais atendiam famílias em situação de vulnerabilidade. Camila havia sido contratada como assistente administrativa, mas o Dr. Augusto insistira para que ela participasse das reuniões e ouvisse as histórias dos beneficiados. Você tem algo que não se ensina, ele dizia, coração atento. E era exatamente isso que ela fazia, escutava. A cada visita de mães pedindo ajuda para comprar remédios, ou de idosos sozinhos querendo apenas conversar, Camila sentia que seu gesto no restaurante não tinha sido um acaso. Parecia, agora, um chamado. Certa manhã, enquanto organizava documentos, ouviu a voz de Eduardo atrás dela. Você chega antes de todo mundo, disse ele sorrindo. Camila se virou. Ele estava sem terno, apenas com camisa social dobrada nos cotovelos, o que o deixava com um ar mais humano, menos distante. É o costume de quem trabalhava em restaurante, respondeu ela rindo leve. Lá, se a gente chegava no horário, já estava atrasada. Eduardo sorriu. E ainda assim consegue deixar tudo mais leve aqui. Ela desviou o olhar, tímida. Acho que é o ambiente. Esse lugar tem algo diferente. É o que meu pai queria, disse ele, olhando ao redor. Um espaço onde as pessoas fossem vistas. O silêncio entre eles foi breve, mas cheio de compreensão. Desde o dia que se conheceram, algo invisível os conectava. Um respeito silencioso, quase cúmplice. Do lado de fora, Dr. Augusto observava pela janela. Mesmo com a saúde ainda frágil, insistia em caminhar pelo jardim todas as manhãs. Quando via Camila, os olhos se iluminavam. Naquele fim de tarde, ela foi até o jardim levar alguns papéis para ele assinar. Doutor, trouxe os relatórios da semana. Ele olhou para ela com aquele sorriso de quem reconhece mais do que vê. Sente-se um pouco, minha filha. Papéis podem esperar, histórias não. Camila se sentou ao lado dele, debaixo das árvores floridas. Hoje o senhor está melhor, não é? Estou vivo, o que já é uma bênção. Ele riu baixinho. Às vezes me pego lembrando do dia em que te encontrei. Ou melhor, do dia em que você me encontrou. Ela sorriu. Foi o destino. Foi Deus, disfarçado de destino. Ele respirou fundo. Eu tinha tudo, mas perdi o essencial. E quando estava perdido, uma moça com avental e um olhar sincero me lembrou o que é humanidade. Camila baixou o olhar, emocionada. Eu só vi alguém que precisava comer. E isso bastou. Ele tocou de leve a mão dela. O mundo anda esquecendo o valor de um gesto simples. Por um momento, o tempo pareceu parar. O vento balançava as folhas, o sol atravessava as frestas das árvores e o velho médico sorriu sereno. Camila pensou na ironia da vida. Dias atrás, estava sendo humilhada por ajudar um idoso faminto. Agora, aquele mesmo idoso era o motivo de ela ter um novo começo. À noite, Eduardo apareceu na porta do escritório onde ela revisava relatórios. Está tarde, Camila. Todo mundo já foi. Eu só estava terminando essa planilha. Prometo que é a última. Meu pai tem razão, disse ele encostando-se à parede. Você não sabe ficar parada, ela riu. Eu fico inquieta se vejo algo por fazer. Eduardo observou-a por um instante em silêncio. Sabe, começou devagar, eu passei a vida inteira cercado de gente com um currículo impecável, mas poucas vezes vi alguém com tanta decência.
Camila ficou sem graça, fingiu arrumar os papéis. Eu só tento fazer o certo. E é isso que falta ao mundo, respondeu ele. Gente que tenta. O olhar dos dois se cruzou. E por um breve instante não havia patrão e funcionária, mas duas almas gratas por terem se encontrado. Dias depois, Dr. Augusto reuniu a equipe no auditório da fundação. Estava visivelmente mais fraco, mas insistira em falar. Meus amigos, começou com a voz trêmula mas firme, este lugar existe porque um dia alguém acreditou que a bondade ainda tem valor. Uma dessas pessoas está aqui. Todos olharam para Camila. Ela ficou surpresa, constrangida. Eu não fiz nada sozinha, doutor. Fez o suficiente para reacender a fé de um velho teimoso. Ele sorriu. Por isso decidi criar um novo projeto aqui dentro. Projeto Mesa Aberta. Um murmúrio percorreu a sala. Dr. Augusto continuou. Um programa para oferecer refeições e escuta a idosos em situação de rua. E quero que você, Camila, coordene. As lágrimas vieram antes das palavras. Ela tentou falar, mas a emoção tomou conta. Eu não sei se mereço. Merece mais do que imagina, respondeu ele. E se um dia duvidar, lembre-se, a compaixão que você teve por mim foi o que me trouxe de volta para casa. Todos aplaudiram de pé. Eduardo, do fundo da sala, olhava com orgulho discreto, como quem sabia que o pai estava certo. Quando a reunião terminou, Camila foi até Dr. Augusto e o abraçou. Ele sussurrou no ouvido dela. Eu não te escolhi por acaso. O mundo precisa de gente como você para lembrar que o amor ainda é possível. Camila se afastou, os olhos marejados, o coração em paz. Naquela noite, ao sair da fundação, olhou para o céu estrelado e pensou no quanto tudo havia mudado em tão pouco tempo. Perdera um emprego injustamente e ganhara um propósito. O vento frio da noite passou por ela, como um lembrete suave de que às vezes a vida fecha portas só para abrir destinos. E pela primeira vez em muito tempo, Camila caminhou sem pressa, com o peito leve e a alma cheia de gratidão. O tempo passou e a rotina da Fundação Leal seguia com o mesmo ritmo de sempre. Voluntários chegando cedo, vozes misturadas no refeitório, o cheiro de sopa quente se espalhando pelos corredores. Mas, naquele dia, havia algo diferente no ar. As câmeras de uma emissora local estavam posicionadas no salão principal. Seria gravada uma reportagem especial sobre o novo projeto da Fundação. O Projeto Mesa Aberta, idealizado por Camila. De avental branco e sorriso tranquilo, ela supervisionava a equipe, ajudando a servir os pratos. Caprichem no tempero, viu? Dizia sorrindo. É o que faz o coração aquecer. Enquanto caminhava entre as mesas, o som de risadas e histórias enchia o ambiente. Ali, cada prato servido era mais do que comida. Era dignidade devolvida. E Camila sabia exatamente o que era sentir falta disso. Dr. Augusto, já mais fraco e agora em cadeira de rodas, observava tudo de longe. Eduardo empurrava a cadeira com cuidado, orgulhoso do que via. Pai, o senhor devia estar descansando. Descansar? O velho riu com a voz fraca, mas firme. Eu esperei anos para ver algo assim acontecer. Agora posso descansar em paz, mas de alma cheia. A repórter se aproximou de Camila, ajeitando o microfone. Camila, o público quer saber. O que inspirou esse projeto tão bonito? Ela parou por um instante, olhou para as pessoas sendo servidas, para as mãos que tremiam segurando os talheres e respondeu com serenidade. Um prato de comida pode não mudar o mundo, mas pode mudar o dia de alguém. Às vezes, é tudo o que uma pessoa precisa para lembrar que ainda é vista. A repórter sorriu, tocada. E o senhor, Dr. Augusto, como se sente vendo tudo isso? Ele respirou fundo. Eu me sinto abençoado, virou o rosto para Camila. Porque quando tudo me faltou, essa moça me ensinou o que é ter abundância, não de bens, mas de alma.
O auditório inteiro aplaudiu. E por um instante, Camila fechou os olhos e deixou que o som dos aplausos preenchesse tudo o que um dia havia sido vazio dentro dela. Mais tarde, já sozinha na pequena sala que agora servia como seu escritório, ela olhou pela janela. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. Pegou o crachá com o nome Camila Duarte, coordenadora do projeto Mesa Aberta, e sorriu. Nunca tinha imaginado ter algo assim. Não um cargo, mas um propósito. Um toque leve à porta a fez virar. Era Eduardo, com 2 xícaras de café. Achei que você precisasse de uma pausa. E você? Ela perguntou. Quando foi a última vez que descansou? Ele deu de ombros. Desde que você chegou, o trabalho parece menos cansativo. Camila riu. É o poder do café? É o poder da esperança. Os dois se olharam cúmplices. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Eduardo colocou a xícara sobre a mesa e estendeu a mão para ela. Obrigado, Camila, por tudo que fez pelo meu pai e por nós. Ela segurou a mão dele com leveza. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não. Ele balançou a cabeça. Você fez o que quase ninguém tem coragem de fazer. Naquela noite, ao sair da fundação, Camila caminhou até um abrigo próximo, onde parte das refeições era entregue todas as semanas. Ajudou a servir o jantar, como sempre fazia. Foi quando ouviu alguém chamá-la. Moça! Ela se virou. Era o ex-gerente do restaurante onde trabalhara. Estava diferente, mais abatido, visivelmente envergonhado. Eu vi você na TV, disse ele com a voz baixa. No começo, achei que fosse outra pessoa. Camila manteve o olhar calmo. Boa noite, senhor. Eu queria pedir desculpas. Ele respirou fundo. Fui injusto, disse coisas horríveis. Ela o observou por um momento. Depois, respondeu apenas. O tempo mostra o que as palavras não conseguem. E continuou servindo os pratos, sem rancor. Ele ficou parado, sem saber o que dizer. Apenas assistindo a mulher que um dia havia desprezado ser agora o exemplo de humanidade que ele nunca teve coragem de ser. Alguns meses depois, Dr. Augusto faleceu em paz, cercado pela família e pelos amigos da fundação. No velório, Camila permaneceu em silêncio, segurando um pequeno envelope que ele deixara para ela. Dentro havia uma carta escrita à mão. Minha querida menina, quando o corpo enfraquece, a alma vê o que realmente importa. Você me salvou com o gesto mais simples que existe, o de enxergar o outro. Se o mundo tivesse mais pessoas como você, nenhum homem morreria de fome, nem de solidão. Continue alimentando almas, com gratidão eterna, Dr. Augusto Leal. As lágrimas escorreram silenciosas. Eduardo colocou a mão em seu ombro, em silêncio, como quem entende sem precisar dizer nada. Meses se passaram. Camila seguia firme, agora responsável por coordenar a expansão da fundação para outras cidades. Durante um evento, foi convidada a subir ao palco para falar com jovens voluntários. O auditório estava cheio. Ela respirou fundo e começou. Um dia fui demitida por dar um prato de comida a um idoso faminto. A plateia se calou. Naquele momento achei que tivesse perdido tudo. Mas na verdade foi ali que ganhei o que o dinheiro nunca poderia comprar. Propósito. Ela fez uma pausa, olhando para o público. Ajudar o outro não é caridade. É lembrar que poderíamos estar no lugar dele. E às vezes estamos. Só que de outro jeito. Os aplausos foram longos, sinceros. Camila sorriu emocionada. E por dentro, sentiu o mesmo calor que sentira no dia em que serviu o prato ao velho homem. Na manhã seguinte, de volta à fundação, ela entrou no refeitório e viu uma cena familiar. Um homem idoso, visivelmente cansado, estava parado à porta, olhando para dentro com hesitação. Camila se aproximou com um sorriso gentil. Bom dia, senhor. Eu só queria comer alguma coisa. Ela estendeu a mão. Então venha. Aqui,
Sempre tem um lugar à mesa. E enquanto o homem se sentava, ela lembrou do dia em que tudo começou. Do prato simples, do olhar grato e da lição que o tempo jamais apagaria. Às vezes, o que o mundo chama de fraqueza é exatamente o que salva alguém. Camila respirou fundo, o coração leve. Sabia que, onde quer que estivesse, o velho Dr. Augusto estaria sorrindo também. E foi assim que a garçonete, demitida por compaixão, encontrou o verdadeiro sentido do servir. Camila nunca buscou reconhecimento, fortuna ou aplausos. Tudo o que ela queria era fazer o que era certo. E no fim foi justamente isso que mudou o rumo de muitas vidas, inclusive a dela. Porque às vezes a recompensa não vem em forma de dinheiro, mas em forma de paz, de propósito, de amor devolvido. Dr. Augusto partiu, mas deixou um legado que continuaria vivo através dela e de cada pessoa que um dia se sentasse àquela mesa, sendo tratada não como um problema, mas como um ser humano. Camila seguiu firme, com o mesmo olhar de ternura que um dia devolveu esperança a um homem esquecido. E naquele olhar, o mundo aprendeu algo que dinheiro nenhum pode comprar, que a verdadeira grandeza está em quem estende a mão, mesmo quando o mundo inteiro vira o rosto. E você, se estivesse no lugar da Camila, teria parado para ajudar aquele idoso, mesmo sabendo que poderia perder o emprego? Ou teria feito o que a maioria faz, fingir que não viu? Conta para mim aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou para você. Eu vou adorar ler a sua resposta. Aproveita e me conta de qual cidade você está nos acompanhando. E se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. E compartilha este vídeo com alguém que precisa lembrar que a verdadeira riqueza não está no bolso, mas no coração. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.